Deus, que noite especial, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E para mim é uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8. É superação, né? Que estamos falando nestes dias. E aqui nós vamos ver exemplos de determinação, fé, superação, dentre outras coisas. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, que passo a ler. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Repita comigo, príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Verso 42. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos. Repita comigo, quase 12 anos. Que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Só até aqui. É um texto muito conhecido, eu sei disso. Jesus tinha acabado de visitar uma cidade onde ele operou um grande milagre, uma grande libertação. Alguém que estava necessitado. Jesus é especialista em socorrer necessitado. Tinha alguém que estava necessitado. Os homens não conseguiram resolver o problema. Porque tem coisas que o homem resolve e tem coisas que só Deus resolve. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Mas aquilo que o homem não pode fazer, aí ele faz. Jesus vai até a cidade de Gadara e liberta um homem que estava possesso. Você conhece a história? Depois daquele grande milagre, Jesus entra no barco. Sabe por quê? Porque os moradores daquela região não quiseram Jesus. Eles ficaram tão assombrados com o milagre que Jesus operou, que pediu para Jesus se retirar deles. Então lá em Gadara, apesar de ter operado um grande milagre de libertação na vida daquele homem, Jesus foi rejeitado. Mas quando a gente olha para o verso 40, você vai se deparar que Jesus entra no barco e atravessa o mar, e ele vai para Cafarnaum. E se em Gadara Jesus é rejeitado, em Cafarnaum Jesus é celebrado. E vai acontecer algo aqui inusitado, que dificilmente você vai encontrar. Um chefe da sinagoga, de nome Jairo, quando vê Jesus, ele vem correndo e se prostra diante de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha um problema. E o problema dele estava em casa. E certamente ele tentou resolver o problema de todas as formas. E não conseguiu resolver. Mas quando ele soube que Jesus estava na cidade, ele deixou de lado o orgulho de ser chefe da sinagoga, sua reputação de ser chefe da sinagoga, e se prostra aos pés de Jesus porque ele tinha um problema em casa e ele entendeu que Jesus poderia resolver esse problema. Agora tem algo poderoso aqui, irmãos, que para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar um pouquinho aqui até Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Nós vamos nos deparar aqui, irmãos, com algo poderoso acontecendo, porque Jesus está no Jordão. E Jesus está sendo batizado por João. E quando Jesus é batizado por João, está escrito que quando Jesus é levantado das águas, ouve-se uma voz no céu que diz:
Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós temos a presença do Pai. Nós temos o Filho. Nós temos o Filho que está sendo batizado. E nós temos o Espírito Santo que desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então, no batismo de Jesus no Jordão, nós temos a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí você vai observar que no verso de número 14 está escrito que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Passa-se 40 dias daquele processo de jejum, Satanás se apresenta para Jesus, e se 40 dias atrás João tinha dito e afirmado, eis o Cordeiro de Deus, e o próprio Pai disse, este é meu filho amado, agora vem Satanás com uma provocação para Jesus. Depois de 40 dias, Satanás se apresenta para Jesus e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai usar Deuteronômio capítulo 8 e vai dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás pega Jesus e o leva até o pináculo do templo e diz, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Então lança-te daqui para baixo. Jesus responde dizendo, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Numa fração de segundo, Satanás mostra para Jesus todos os reinos da terra e diz, tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Jesus olha para Satanás e diz, está escrito, somente ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. E os anjos vieram e o serviram. Está escrito, irmãos, verso de número 15. E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. Verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado. Verso 16. E Jesus foi para Nazaré, onde foi criado. Preste atenção aqui, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para alguém aqui. Cadê o Bruno? Bruno? Onde você foi criado, as pessoas te conhecem, sim ou não? Conhece seu pai? Conhece sua mãe? Onde você foi criado, os seus vizinhos te conhecem, sim ou não? Jesus vai para a sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Está escrito, verso de número 16, onde foi criado. Nesse dia, Jesus vai na sinagoga, irmãos. Aguce a sua atenção. Nesse dia, Jesus vai à sinagoga e ele vai dar uma palavra na sinagoga. O chefe da sinagoga de Nazaré anuncia para quem está na sinagoga o seguinte, o nosso irmão Jesus está conosco e hoje ele está com a oportunidade para trazer uma palavra. Jesus vai até o responsável pelos rolos e diz, eu quero esse texto aqui, de Isaías. Ele pega o rolo, abre, verso de número 18. Olha o que Jesus vai ler. Você já vai entender, eu já vou voltar para o texto que nós lemos. Está escrito assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é um texto específico do Messias. Não se esqueça que Jesus está em Nazaré, o local onde ele foi criado. Ele fecha o rolo, entrega para o responsável e se assenta. Quando ele se assenta, as pessoas que estão ouvindo começam a questionar. Ele não vai explicar o texto? Aí Jesus pergunta, vocês querem saber a interpretação desse texto? Ele responde, claro. Aí Jesus diz, pois bem, hoje se cumpriu esta profecia. Eu sou o Messias. Você deu glória a Deus aí, né? Mas não foi isso que aconteceu lá. Como assim você é o Messias? A gente te conhece. Você não é filho de José o carpinteiro? Filho de Maria? Como você está dizendo que você é o Messias?
Pegaram Jesus, irmãos. Expulsaram Jesus da sinagoga. Agora preste atenção nisso aqui. E o chefe da sinagoga de Nazaré começou a dizer para os outros chefes das sinagogas: não deixa Jesus pregar na sua sinagoga. Ele está dizendo que é o Messias. Por isso Jesus não pregava mais na sinagoga. E aí você se depara agora, e a gente volta para o texto que nós lemos, versículo de número 41, você vai se deparar com quem? Com alguém que é poderoso, que é chefe da sinagoga, que tem uma reputação poderosa, mas que tinha um problema em casa, e por conta deste problema, ele coloca de lado todo o seu orgulho e se prostra diante de Jesus. E agora ele diz: Senhor, eu rogo-te que o Senhor venha até a minha casa, porque eu tenho uma filha. E o verso 42, e Lucas, que é médico, ele escreve o evangelho cheio de riqueza de detalhes. Ele diz que ele tem uma filha de quase 12 anos. Então, Jesus, ouvindo o relato de Jairo, ele diz: eu vou até a sua casa. Jesus não precisava ir à casa de Jairo, tá, irmãos? Lembra daquele episódio com o centurião de Cafarnaum? Que ele disse: se o Senhor disser somente uma palavra, o meu criado ficará curado? Jesus poderia curar Jairo, a filha de Jairo, aonde ele estava. Mas aquele dia era um dia especial. Por quê? Porque se a filha de Jairo tinha quase 12 anos e estava morrendo, entra na cena uma mulher que tem um problema há 12 anos. E esta mulher, que eu quero falar um pouquinho sobre ela aqui, é um exemplo de determinação e fé. Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, de repente Jesus para, mas ele para porque algo aconteceu. E o que vai acontecer, pastor? Eu já digo para você. Porque esta mulher que rouba a cena, ela está há 12 anos sofrendo, 12 anos afastada da sua família, 12 anos sem poder entrar na sinagoga, 12 anos sem poder encostar em ninguém. Ela é uma mulher impura. O texto diz, irmãos, ela gastou tudo que ela tinha. Olhe para mim aqui. Alguém aqui já ficou doente? É claro. Você fica doente. Você vai no médico, paga a consulta, pega a receita, vai na farmácia, toma o remédio e espera melhorar, né? Quando você melhora, você fica feliz. Estou melhorando. Essa mulher, irmãos, ela ia no médico, pagava a consulta, pegava a receita, ia na farmácia, comprava o remédio, tomava o remédio e não melhorava, piorava. Isso não aconteceu nem 1, nem 2, nem 3, nem 4 meses. Aconteceu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 anos. 12 anos sofrendo. 12 anos perdendo vida com uma hemorragia. 12 anos envergonhada, ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, essa pessoa era considerada impura. Tinha que se separar, fazer um processo de purificação. Todos conheciam esta mulher. Ali vai uma mulher sofredora. Coitada daquela mulher. Perdendo sangue, perdendo vida, certamente o cabelo já não estava bom. Certamente o seu corpo estava enfraquecido. Certamente a sua vida já estava definhando, porque ela não melhorava. Pelo contrário, ela só piorava. Empobreceu, gastou todos os seus bens. Mas esta mulher ouviu falar que Jesus estava passando. E Jesus estava passando, indo para onde? Para a casa de Jairo. E ela colocou no seu coração: se tão somente eu tocar, não é nele, é na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Não precisa dele ungir a minha testa com óleo, colocar as mãos sobre mim, não precisa nem dele olhar para mim. Eu só quero tocar na orla do seu vestido e eu ficarei curada. Estava no coração dela isso.
Mas como se a multidão está atrapalhando? Como se a multidão aperta e oprime Jesus? Mas essa mulher que estava sofrendo, mas o sofrimento não foi impedimento para ela tentar mais uma vez. O sofrimento não foi impedimento para ela buscar mais uma vez a tentativa do seu milagre, da sua cura. Quem sabe você entrou aqui hoje, irmãos, cheio de dúvidas e interrogações na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, até o final deste culto, o Senhor pode surpreender você. Jesus é especialista em fazer de um dia que começou normal, o final deste dia, um dia extraordinário. Essa mulher acordou de manhã cedo com aquela hemorragia, mas ela não sabia o que estava prestes a acontecer na vida dela. Ela foi determinada e teve fé, e isso foi fundamental para que a vida dela fosse transformada. Todos conheciam aquela mulher. Jesus está indo para a casa de Jairo. De repente, Jesus para. Jesus para e faz uma pergunta. Que pergunta é essa, pastor? Quem me tocou? A multidão está apertando Jesus. Todo mundo quer ver Jesus. Quer estar perto de Jesus. Quer tocar em Jesus. A multidão aperta. Jesus para. E quando Jesus para, todo mundo para e ele fala: quem me tocou? Aí Pedro diz para Jesus: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E tu dizes: quem me tocou? Aí Jesus responde: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E eu descobri a diferença entre apertar, oprimir e tocar. Quer saber? Quem aperta e oprime, volta para casa sem milagre. Agora quem toca, recebe alguma coisa. Quem toca, você pode levantar as mãos e pela fé, toque pelo menos na orla do seu vestido. Pelo menos na orla do seu vestido. Olhe para mim aqui, irmãos. Você vai observar, pastor Simval, que em vários textos da Bíblia, Jesus vai operar milagres. Inclusive, no final desse texto, ele vai dizer isso. Mateus capítulo 8, ele diz isso. Ele opera um grande milagre e diz: não conte para ninguém. O final desse texto fala sobre isso. Não conte para ninguém. E por que você vai se deparar com vários textos, Jesus dizendo: não conte o seu milagre para ninguém? E nesse texto aqui, Jesus está querendo saber quem o tocou. Olhe para mim aqui, irmãos. Todo mundo sabia quem era aquela mulher. Todo mundo sabia o que ela estava vivendo. Todo mundo sabia que onde ela tocasse se tornava impuro. Todo mundo sabia que ela não pode tocar em ninguém. O povo sabia disso. Agora olha aqui. O que o povo não sabia é que quando a gente toca em Jesus, não é o que está na gente que passa para ele. Quando a gente toca em Jesus, é o que está nele que passa para a gente. Ela toca em Jesus e ela sente que ela fica curada imediatamente. Imediatamente. E aí Jesus continua dizendo: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Aí, irmãos, ela conta, ela se acusa, ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. E o texto diz que ela conta tudo para Jesus. Ah, irmãos, lá em casa tem duas. E quando elas param para conversar, irmãos, só Deus. Não tem vírgula, não tem ponto, é um assunto emenda no outro. Eu fico tentando encontrar, não consigo, é melhor não tentar. Imagine essa mulher aqui, pastor Álvaro, 12 anos sofrendo. Ela sente que está curada. E quando ela sente a cura,
E Jesus diz, alguém me tocou, e ele fica pressionando para ela falar, e quando ela fala que foi ela, Jesus para dar atenção para ela. E ela conta tudo. Tudo o que aconteceu. Tudo. Você já esqueceu do Jairo, né? Porque ela roubou a cena. Ela começou a contar desde o início o que aconteceu, a segregação, o investimento que ela fez e até aquele exato momento ali. Que cena! De repente, irmãos, olha o que vai acontecer na sequência. Jesus conversa com aquela mulher, diz para ela que a fé dela a salvou. E vai acontecer algo aqui poderoso, porque Jesus está conversando com ela. E alguém da casa de Jairo vem dar uma notícia. Preste atenção nisso aqui. Vem dar uma notícia. Você já viu alguém dar notícia de que o filho de alguém morreu assim, ó? Aí, irmão, seu filho morreu, hein? É assim que dá notícia? Sim ou não? Não. Jesus está aqui, ó, conversando com a mulher. Alguém vem aqui, ó, no pé do ouvido de Jairo, porque está escrito que alguém da casa de Jairo chega até ele e diz: não incomode mais o mestre. Tua filha já está morta. Olhe para mim aqui, irmãos. Alguém deu uma notícia no pé do ouvido de Jairo. Mas o texto diz: e Jesus ouviu. Olhe para mim aqui. Jesus não só ouve o que você fala com ele. Jesus também ouve o que falam com você. Eu vou repetir. Jesus não só ouve o que falam com ele. Jesus também ouve o que falam com você. Sabe aquelas palavras negativas do tipo: você não vai conseguir fazer o que na igreja? Para que continuar insistindo? Campanha de oração para quê? Está jejuando ainda? Está sendo fiel por quê? Sabe essas palavras negativas que vêm para destruir? Jesus já ouviu todas. E que o Senhor coloque um filtro em nós, para a gente saber que tipo de voz entra no nosso coração. Porque existem muitas vozes falando o tempo todo, mas a gente precisa ter a sensibilidade e o discernimento para saber que tipo de voz a gente deixa entrar no nosso coração. Esta mulher roubou a cena. Ela alcançou o milagre, ela alcançou a bênção, ela alcançou a vitória. Mas enquanto estão indo para a casa de Jairo, a mensagem de morte chega até Jairo. E Jairo perde. O semblante de Jairo cai. Porque se Jesus estava indo para a casa de Jairo e a filha dele ainda estava viva, agora que a notícia de morte chegou, o que fazer? Imediatamente Jesus, percebendo que a mensagem que tocou o coração de Jairo, aquela mensagem negativa, aquela mensagem de morte, aquela mensagem destruidora de sonhos, Jesus olha para Jairo e diz: olha para mim aqui, não temas, porque a palavra pode ser negativa, a palavra pode ser de morte, a palavra pode até ter sugado a sua fé, mas não esqueça de uma coisa, Jairo, a última palavra ainda é minha. A última palavra ainda é minha. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmãos, em nome de Jesus. Exercite seu intelecto, mas não despreze a fé, irmãos. Não fique tentando explicar como Jesus transformou a água em vinho. Aceite o milagre e glorifique ao Senhor por isso. Quando Jesus viu que Jairo tinha perdido a fé, ele dá uma palavra de confronto para Jairo e ao mesmo tempo uma palavra de esperança. Jairo, não temas. Crê somente e ela será salva. Mas isso vai de encontro à realidade, porque a menina estava morta. Olha o que o texto diz, irmãos. Jesus vai para a casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, as pessoas estão lá dentro. E estão chorando. E aí Jesus fala assim: por que é que vocês estão chorando? A menina não está morta. Ela dorme. Sabe o que acontece, irmãos? Riram de Jesus.
Aí Jesus vai agora preparar o cenário para um grande milagre. A mulher da hemorragia já foi embora feliz da vida, já alcançou o milagre dela. Mas Jairo está indo para casa com um grande problema. E o que vai acontecer? Jesus, olhando aquele cenário, as pessoas rindo e debochando, ele vai montar o cenário de um milagre. Ele vai dizer o seguinte: bom, já que vocês estão debochando, debochado não recebe nada, vai todo mundo lá para fora, bora. Eu só quero aqui dentro da casa, aqui comigo, preste atenção, Pedro, Tiago e João, os discípulos que são mais íntimos, os que têm intimidade. Então preste atenção nisso aqui, irmãos, para você entender. Jesus vai montar o cenário de um milagre, mas para viver o cenário do milagre, Jesus está chamando quem tem intimidade. Então vem para cá, Pedro, Tiago e João, entra. Jesus continua, porque aqui tem 2 níveis de revelação, pastor. Se quem tem intimidade vai participar do cenário do milagre, eu também quero aqui o pai e a mãe. Porque pai e mãe é o que do filho? Responsável. Então Jesus montou o cenário de um milagre, tirou os debochados, colocou para fora, chamou quem tem intimidade, quem tem responsabilidade. Então, para viver milagre, tem que ter intimidade e responsabilidade. São 2 níveis de revelação. Eu só quero aqui dentro Pedro, Tiago e João, o pai e a menina. Quem tem intimidade e quem tem responsabilidade. E aí você conhece o texto, que Jesus vai tocar na menina. Ai, irmãos, Jesus vai tocar na menina. Jesus operou quantas vezes a ressurreição? 3 milagres de ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Olha para mim aqui. Por que é que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala? Por que é que Jesus, quando vai ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim, ele toca no esquife e não toca no menino? Mas para ressuscitar essa menina, Jesus toca nela. Isso aqui é poderoso. Preste atenção nisso aqui. Pedro, Tiago e João, na casa de Jairo. Intimidade. O pai e a mãe, responsabilidade. Porque evangelho sem intimidade e responsabilidade é qualquer outra coisa, menos evangelho. E ele está dizendo para a gente, eu quero você mais íntimo de mim. Sabe por quê? Olha para mim aqui. Porque os debochados que estão lá do lado de fora, eles vão ver o milagre feito. Mas quem tem intimidade e responsabilidade vai ver o milagre acontecendo. Quem está do lado de fora, pastor Simval, vai ver o milagre feito. Mas quem tem intimidade e responsabilidade vai acompanhar todo o processo do milagre. Quem tem intimidade e responsabilidade está em outro nível, irmãos. Quem tem intimidade e responsabilidade está um degrau acima. Jesus quer que a gente viva coisas poderosas aqui nessa terra, irmãos. Tem muita coisa para a igreja viver. Tem coisas que ainda não foram tocadas. Para que eu possa tocar, eu preciso estar na frequência de Deus. E para eu estar na frequência de Deus, eu não posso desprezar a intimidade com Deus e a responsabilidade com a sua obra. Quem tem intimidade com Deus e responsabilidade com o seu reino, querido, se prepare, coisas poderosas vão acontecer. Jesus toca naquela menina e aquela menina é ressuscitada. Ela se assenta e Jesus diz, dá de comer para essa menina que certamente ela está com fome. Quem está lá fora tem a visão da menina morta. Mas quem está lá dentro, viu Jesus operando o milagre. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. Com Lázaro, Jesus fala.
Com o filho da viúva de Naim, Jesus toca o esquife, mas não toca o menino. E aqui Jesus toca na menina. Você leu comigo que no versículo 42 que Lucas escreveu que a menina tinha quase 12 anos. Isso aqui é algo poderoso. Há uma crença judaica que faz a divisão dos períodos de idade. Que de 0 a 12 anos, a criança ainda está na fase da inocência, da pureza. De 12 a 30 anos é mancebo. De 30 a 70 é adulto. De 70 em diante, ancião. Para Lázaro, Jesus fala, certamente já era adulto, tinha mais de 30 anos. Para o filho da viúva de Naim, Jesus toca o esquife, mas não toca o menino, também fala. Mas para essa menina aqui, Jesus toca. Por que Jesus toca? Porque ela está em estado de santidade. Então nós temos aqui um cenário de um milagre poderoso. Nós temos aqui intimidade, responsabilidade e santidade. Para viver milagre com Cristo ainda nesse tempo, se prepare, irmãos. A gente precisa ter intimidade, responsabilidade e santidade. Não despreze esses princípios. Quanto mais íntimo, mais você vai orar. Quanto mais íntimo, mais ele se revela para você. Quanto mais íntimo, mais palavras de vida você vai receber. Quanto mais intimidade, quanto mais responsabilidade e quanto mais santidade. Querido, se prepare para viver um evangelho poderoso na presença de Jesus. Exemplo de superação. Jairo recebeu o seu milagre. Aquela mulher recebeu o seu milagre. A vida cristã, o apóstolo Paulo, ele a compara a uma corrida. Mas não uma corrida de 100 metros, aquela corrida onde sai todo mundo desesperado e quem ganha é quem cruza primeiro a linha de chegada. Não. Ele compara a vida cristã a uma corrida, mas ele compara a uma maratona. Imagine uma maratona de 40 quilômetros, onde quem vence não é simplesmente quem consegue chegar em primeiro lugar. Você vê a festa de quem consegue chegar independente da posição que chegue, cruzou a linha de chegada. Mas para vencer essa maratona, a gente precisa ter perseverança e determinação. Perseverança e determinação na nossa vida cristã. Você entrou aqui hoje, continue perseverando. Continue perseverando. Não pare de perseverar. Persevere pela sua família. Tenha determinação que você vai alcançar. Perseverança é primordial para a gente continuar a nossa vida cristã com Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo. Eu quero cantar um louvor aqui. Eu gostaria que, se você puder, dê a mão para quem está do seu lado. Que cuidar de você, Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De novo, tá chorando porque se você tem um dom e cuidar de você, Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando. Aleluia. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra Onde você veio e aonde que você chegou. Oh, aleluia. Lembra de todos os livros
você já passou. Nem era. Nem pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Levante as mãos agora, levante as mãos. E te colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levante as mãos. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Oh, aleluia! 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 Alabachurianda, alabacalacurianda. Aleluia! Lembra de onde você vem. De que você chegou. Traz a memória. Lembra? De tantos livramentos que Nem era pra você estar aqui, irmão. Não era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Levante as mãos. E te colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem Aleluia. muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer: Vai acontecer. Vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia.